da tribuna. Colegas, estamos aguardando as crianças da Escola São Caetano. Por favor. E os nossos colegas vereadores, eu peço que todos fiquem nos seus lugares aí, para que possamos escutar com atenção o orador da tribuna. Com a palavra, vereador Alexandre Bortolus. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente bom dia a todos que nos assistem pelo canal 16 e pelas redes sociais. Aqui eu quero trazer um assunto, vamos, entre aspas, tranquilizar o que foi a sessão de ontem, né? Mas também é um assunto preocupante aqui de nosso município e do estado do Rio Grande do Sul, que é as fortes chuvas que estão ocorrendo ao longo do nosso estado, né? E nós temos exemplos de algumas situações, e o município de Mata, já com grande foco de alagamento, a região de Santa Maria já com vários alagamentos também, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul tem diversos focos de alagamentos, de enxurradas, enfim. São situações muito complexas que nós vivenciamos no ano passado, mas que agora retoma com uma menor intensidade, mas que também preocupa imensamente. A gente já tem conhecimento que diversas rodovias, tanto na Serra quanto no centro do estado, estão interditadas totalmente ou parcialmente interditadas em razão de deslizamentos. E aqui eu trago alguns casos, né? A 122 em Antônio Prado, a 441 em Vista Alegre, a 431 em Santa Bárbara, a RSC 287 em Nova Cabrais, 348 Santo Anjos, a ponte do Rio das Antas entre Cotiporã e Bento Gonçalves. E aqui foi confirmado agora no período da manhã, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, infelizmente, veio uma enxurrada e a cabeceira acabou cedendo, levando um carro, e já foi confirmado um óbito agora pela manhã, pelo Corpo de Bombeiro Militar. Aqui também, informação de utilidade pública, quero passar o site para vocês, para quem for viajar, e claro, evite de viajar, mas quem precisar viajar, que acesse esse site para verificar os bloqueios das rodovias, crbm.rs.gov.br/bloqueios, no plural. Então vai ter todas as informações ali de bloqueio total ou parcial. A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho, que significa risco muito alto para as cidades de Lajeado, Vale do Taquari, Dona Francisca, Alegrete Região, Espumoso, Rosário do Sul, além do alto alerta para outras regiões do estado. Aqui na parte de Caxias do Sul ainda estamos em alerta de atenção, que é o alerta amarelo, né, que é um risco moderado, mas de igual forma, tanto a CREPDEC 9, que é a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil aqui da nossa região, bem como a Defesa Civil Municipal de Caxias do Sul, e todas essas informações conversando com o secretário adjunto de Segurança Pública, Coronel Luiz, que foi comandante-geral do Corpo de Bombeiros, tem expertise no assunto. Em Caxias do Sul, o foco principal, e aqui a preocupação principal acaba sendo Galópolis, e a orientação é que algumas pessoas, que pelo menos eles se retirem temporariamente de suas casas, para que se tenha esse cuidado e para que não ocorra o pior, né? A informação que se tem também é de ontem à noite até agora de manhã, aqui em Caxias do Sul, mais de 100 milímetros, e até amanhã é mais de 150 milímetros de chuvas. Então, cabe aqui a nós ressaltar isso, pedir para a população que preste muita atenção e tenha muito cuidado, e qualquer risco iminente que saia imediatamente de suas casas, bem como faça contato com 190 Brigada Militar, 153 Guarda Municipal, 193 Corpo de Bombeiro Militar, Acompanhe as redes sociais da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul,
Aqui nessa Casa Legislativa nós temos a Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil, que tenta fazer um trabalho na verdade é mais focado quando ocorrem essas situações, mas tenta fazer um trabalho diuturnamente com legislações, com orientações, com reuniões. E aqui a gente traz um projeto de lei que foi protocolado desde o início do ano passado, que é o projeto de lei da Força Municipal de Proteção e Defesa Civil, que aqui ainda está em tramitação nessa casa. Obviamente vai dar inconstitucional pelo IGAN-DPM, não preciso nem dizer, nem ter uma bola de cristal para saber sobre isso. Já veio um dos pareceres de um dos institutos. Hoje está na CCJL. Esse projeto visa servidores públicos concursados ou até mesmo cargos em comissões que voluntariamente tenham um mínimo de capacitação, que possam compor, né, Tenente Cristiano, abaixo da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município. Então, sempre tem que seguir esse regramento, porque não adianta sair que nem louco, aí tentando ajudar todo mundo, e às vezes acaba até mesmo prejudicando o trabalho de quem tem essa técnica e essa destreza para atuar nessas questões de proteção e defesa civil. Sua parte, Tenente Cristiano. Vereador Bortola, eu tenho que lhe parabenizar pelas informações que o senhor traz hoje aqui de utilidade pública e de grande relevância, né? O senhor, como eterno defensor da segurança pública, meus parabéns. E na segunda-feira tivemos uma conversa com o prefeito Odilói, eu e o senhor, né? Falamos sobre as questões de defesa civil, sobre o melhoramento, sobre ampliar o quadro de servidores, né? Então, só lhe parabenizar por essas informações que o senhor traz hoje de utilidade pública, pedindo para que o pessoal, informando os números de contato dos órgãos de urgência, de emergência, né? E então, meus parabéns, vereador Bortola, né? E saiba que tens um parceiro aqui para a questão de segurança pública, e estou às tuas ordens também. Parabéns pelo tema que trazes. Obrigado, Tenente Cristiano. A gente sabe que ainda não é o ideal, o efetivo que temos na Defesa Civil Municipal, mas do ano passado para cá aumentou. Então, e pessoas técnicas. Então, agradecer imensamente ao Coronel Luiz, secretário adjunto, o Tenente Armando, coordenador municipal de Defesa Civil, a Sargento Dione, o Bagé, que de anos e anos está na Defesa Civil Municipal, e o agente administrativo Francisco Maboni. Então, aqui é um esforço árduo que eles têm com a comunidade caxiense, enfim, com o nosso município. Também agradecer a destreza, o apoio, o esforço da CREPDEC 9 na pessoa do comandante Major Souza, que até então estava no 10º Batalhão de Polícia Militar como subcomandante lá em Vacaria, mas tem um conhecimento real aqui da nossa área já de anos, e também que foi reforçado o efetivo da Defesa Civil regional, né, a nível de estado, que compõem mais 8 ou 9 militares para auxiliar aqui nessa questão da região de nosso município. Também, presidente, avisar a todos, nós agendamos também de última hora, mas amanhã às 11 da manhã iremos fazer uma reunião da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil. Então, convidar todos os vereadores para se fazerem presentes. A gente só vai verificar se vai ser realmente na sala Geni Petef, se estiver disponível, mas eu posteriormente, às 11 da manhã, eu coloco no grupo de todos os vereadores, juntamente com a Secretaria de Segurança, Coronel Luiz, Tenente Armando da Defesa Civil, dentre outros órgãos. Desculpa, amanhã é feriado, sexta-feira, às 11 da manhã, é verdade. Tá bom, pessoal? Da minha parte é isso, prestem muita atenção, tomem muito cuidado, o município está atento a todas as demandas que estão ocorrendo em nossa cidade, a prefeitura está atenta, os órgãos, as secretarias trabalhando diuturnamente para que a nossa população não seja atingida como foi, obviamente, e com certeza não vai ser como foi o ano passado. Seria isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Bortola. Passo trabalhos para o primeiro vice-presidente.